sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor. De paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam de Cristo sem razão. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Instruções dos Espíritos. A paciência. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu.
Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada do que pudesse ser acusado. Enquanto vós tende vosso passado a espiar e tende de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. A paciência. Essa capacidade que o espírito amigo, que se manifestou em Havre em 1862, nos pede. Mas, a princípio, essa capacidade que tanto nos é pedida, requisitada, o que seria a paciência? Se nós recorrermos ao dicionário, nós vamos ter uma significação que fala que é a calma para aguentar as demoras, as dificuldades. Se nós recorrermos à bibliografia espírita, como por exemplo na obra O Consolador de Emmanuel, que foi escrita em 1941, escrita por Chico Xavier, psicografia do Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que já realizou muito amor em si mesma e que doa aos outros através da exemplificação. Que muito amor seria esse? É o autoburilamento, é o autoconhecimento, é o reconhecer-se e saber reconhecer a quietude em nós, acalmar o ruído interno, acalmar as nossas inquietudes, as nossas ansiedades, para que através do nosso exemplo de mansuetude, de mansidão, de paz, nós também possamos exercer esse tipo de caridade que é a paciência com os nossos irmãos e com nós mesmos. Já se nós recorrermos a outra obra, a Fonte Viva, nós lá encontraremos com uma simplicidade, mas não menos, com menos exatidão, os locais aonde a nossa paciência pode ser trabalhada e pode ser testada e pode ser colocada à prova. No primeiro, no lar, nas nossas relações mais íntimas, nas nossas relações íntimas de afeto, no matrimônio, em todas as vezes que nós somos obrigados a ceder em prol do bem maior, do bem daquele contexto do nosso foro íntimo. O lar é um grande lugar de provas. No local que nós trabalhamos, na instituição que nós servimos, seja ela no meio profissional, no meio de um voluntariado, até dentro da casa espírita. Quantas vezes a nossa paciência é colocada à prova quando um irmão discorda de nós ou quando de uma maneira mais abrupta nos dirige uma palavra, nós somos novamente testados. No parente próximo, consanguíneo, que nós devemos respeito e amor, e essa pessoa, por causas que nós momentaneamente nos desconhecemos, nos denota ingratidão,
impaciência, menosprezo. E por todas essas circunstâncias, nós temos que calar e falar que o respeito e a paciência se manifestem em vez do revide. Em todas as redes de obstáculos que nós nos defrontamos na nossa sociedade, muitas vezes também sem analisar as causas, pela psicosfera que nos cerca, pela atmosfera psíquica do local que nós frequentamos e muitas vezes também pelos comprometimentos que nós temos de outras vidas, a influenciação de irmãos menos esclarecidos. Todos esses são momentos, locais em que a nossa paciência é nos colocada à prova. Mas então, da onde nós tirarmos, como nós provocarmos esse silêncio interior, esse entendimento, essa resignação, essa calma para aguardar o tempo para que as coisas aconteçam conforme estão predestinadas e não conforme a nossa urgência interior. No próprio Evangelho, na própria doutrina, nos princípios da nossa doutrina. Nós não somos reencarnacionistas, nós não aceitamos a reencarnação como um princípio da nossa doutrina, mas como um princípio para a nossa vida. Então, se está sendo difícil nesse exato momento, que a compreensão que eu tenho uma vida pregressa, que eu estou nesse momento encarnado e que eu terei uma vida futura, se por acaso não está sendo possível, não que eu adie o esforço que eu tenho que fazer agora, não é isso, mas que eu não me exaspere de ver que eu não estou conseguindo dominar esses meus instintos e a ira e a ansiedade e a inquietude estão se manifestando, se não está sendo possível hoje, eu tenho amanhã e depois e a próxima vida também. Mas é necessário que eu inicie hoje, que dentro dessa compreensão, dessa apreensão de espírito imortal, que tem uma jornada pregressa, que está numa jornada terrena e que terá uma jornada futura, eu posso e devo e sim, eu vou conseguir desenvolver, baseado na minha fé e no entendimento que eu tenho da minha doutrina, que a paciência é uma capacidade que eu posso e devo desenvolver. E se vocês me pedem, os irmãos me pedem um exemplo, nós temos no nosso irmão maior o maior exemplo que já esteve entre nós de mansuetude e de paciência. Nosso irmão maior, o Cristo, Jesus, que como muito bem diz no texto, não tinha nada a espiar e nem nada a resgatar, teve a paciência e a benevolência de esperar os momentos que ele tinha para se manifestar. Ele esperou uma determinada etapa da sua vida terrena para iniciar a sua doutrinação, a sua missão. Ele esperou que nós, seus irmãos inferiores, tivéssemos a capacidade, pelo menos pequena, de apreender tudo que ele vinha para nos trazer. Ainda teve a capacidade e a paciência de transformar ensinamentos de uma grandeza enorme em parábolas, esperando a nossa pequena compreensão através dessa fábula, dessa parábola, dessa linguagem, para que nós pudéssemos aprender. Então, nós temos e podemos sim desenvolver essa capacidade em nós, de sermos pacíficos, de sermos resilientes e de distribuirmos essa nossa paciência com os nossos irmãos, através de uma palavra amiga. E se não for possível uma palavra amiga ainda, que nós tenhamos a paciência de emprestar um ombro amigo, um ouvido, a capacidade de aguardar, de esperar o tempo do nosso irmão, de maturidade emocional, de maturidade psíquica, para que a gente possa perdoar através da paciência, ter essa compreensão e chegarmos a algo maior, ao perdão. No momento que esse irmão falha conosco,
no momento que as coisas não acontecem conforme o que nós esperávamos. Então, esse burilamento é feito dia a dia, é feito através da nossa fé, é feito através da nossa compreensão, para que nós possamos ser esses agentes da paz. Porque a paciência é a ciência da paz. E que nós venhamos a ser os instrumentos, os capacitadores, os indivíduos capazes de manifestar esta paz no meio em que a gente convive entre os nossos irmãos e principalmente no nosso interior. Nós que nos designamos espíritas, não só no trato com os irmãos encarnados, como também no trato com os irmãos desencarnados, porque no momento que eu me paciento, que eu me acalmo, a comunicabilidade dos irmãos desencarnados através dos médiuns que obtêm essa capacidade se dá de uma forma muito mais fluida. Uma mente inquieta não é capaz de transmitir uma mensagem com toda a veracidade que ela chega, com toda a integridade de conteúdo. Se nós estivermos calmos, um irmão médium, na comunicabilidade dos espíritos, ele vai ter muito mais condições de auxiliar e de ser auxiliado pela espiritualidade. Então, como dizia a veneranda Joana de Ângeles, a paciência é a exteriorização da paz. Novamente, eu rogo e peço aos irmãos que nós sejamos esses instrumentos da exteriorização da paz. Nesse momento de transição, nesse momento tão conturbado que todos nós passamos, que nós sejamos, através da nossa fé, os instrumentos de caridade para que a paz se faça entre nós. Bem-aventurados os mansos e os pacificadores. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.